Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? O projeto de um container em forma de um paralelepípedo reto-retangular previa a pintura dos dois lados, interno e externo, de cada uma das quatro paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamentos das tintas necessárias, mas, antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e largura para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tinta necessárias. Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tinta necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes, e aí segue uma relação de informações sobre esse tema. Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do container como parte de uma das paredes. Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser o escolhido pelo construtor para a aquisição do material? Bem, nós podemos aqui, num modelo matemático bem simples desse paralelepípedo, considerar duas hipóteses. Numa, nós temos aqui comprimento, largura e altura com dimensões diferentes. E em outra, nós podemos considerar base, altura ou comprimento e largura e altura com as mesmas dimensões. Para nós não interessa especificamente o valor que esses números ou que essas dimensões terão, mas sim a relação que existirá em se alterar essas dimensões. Logo, para este caso, não há necessidade de considerarmos então um paralelepípedo com dimensões diferentes. Podemos supor que este paralelepípedo é uma caixa no formato cúbico. Isso quer dizer que nós vamos ter lá comprimento e largura e altura com as mesmas medidas. Lembrando que isto não vai interferir no resultado final. Para esta situação, lógico. Bem, vamos lá então. Veja que aqui é dito o seguinte no texto da questão. Ele fala que as dimensões vão ser alteradas. Ele está dizendo que o construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamentos das tintas, mas antes de iniciar a obra resolveu mudar o projeto, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto. Então nós vamos colocar aqui, lembrando também que ele vai manter inalterada ou só manter a altura. Então nós podemos aqui no nosso modelo preservar a altura x, mas dobrar tanto o comprimento como a largura, como é sugerido na questão. Então, nós vamos ter a mesma altura x e comprimento e largura com 2 vezes x. E o que nós vamos fazer agora é o cálculo relacionado a essas informações dadas. Por exemplo, para as paredes, nós podemos chamar a área de A. E nós vamos ter a área 1. Nesta área 1, veja que é dito no texto da questão que as pinturas serão realizadas tanto do lado interno como externo. Ou seja, nós vamos ter o dobro da área se fôssemos calcular somente a área interna ou somente a área externa. E para calcular a área, vamos verificar que, como aqui nós temos um cubo, é mais fácil esse cálculo, pois teremos base x vezes a altura x como uma das áreas. E como nós temos 1, 2, 3, 4 paredes, vezes o 4. Logo, essa área 1 vai ser dada por 2 vezes 4, 8 vezes x, ou x ao quadrado. E agora vamos para o cálculo da área, vamos chamar de área 2, das paredes do novo container, com as novas medidas. Mais uma vez, como recordando, as pinturas serão realizadas do lado interno e externo, nós vamos ter 2 vezes. E base para uma das faces, 2x, vezes a altura. E lembrando que nós vamos ter 1, 2, 3, 4 dessas faces, então vezes 4. Logo, a área 2 vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. X vezes x, x ao quadrado.
E agora, com esses dois valores, vamos buscar a razão ou a relação existente entre essas dimensões. Vamos chamar de R1 ou relação 1. Pegue a nova medida, 16x². Divida pela medida antiga, 8x². E nós vamos saber o que aconteceu de uma para outra informação. 16 divide por 8 resultará em 2. X² por x² resultará em 1. O que isso quer dizer? O que esse número significa? Ora, que nós vamos ter o dobro da quantidade nas novas dimensões no segundo container, isto para as tintas que serão adquiridas em relação às paredes. E nós já podemos analisar, avaliar as situações propostas. Veja que o fornecedor 3 nos diz que é 4 vezes para as paredes, então descartamos. O fornecedor 4 fala em 4 vezes para as paredes, descartamos. Fornecedor 5, 8 vezes para as paredes, descartamos também. Então só sobra o fornecedor 1 com o dobro e o fornecedor 2 com o dobro. Então precisamos também do cálculo do piso. Então vamos lá. O cálculo do piso vamos chamar de P maiúsculo 1 ou só P1. Base x vezes a altura x, se considerarmos a base como sendo um quadrado, nós vamos ter x vezes x, ou simplesmente esta área vai ser x², resultado de x vezes x. Já no piso 2, que nada mais é do que o resultado do novo cálculo aqui para o novo piso, nós vamos ter 2x e vezes 2x, base vezes altura, que é a área de um retângulo, nesse contexto aqui de um quadrado. Então, o piso 2 terá medidas 2 vezes 2, 4, x vezes x, x². E indo em busca da relação ou razão 2, o novo piso, com 4x² será dividido pelo piso antigo, que é só x². E ao realizarmos a divisão, esta relação ou razão 2 será de 4 vezes. O que isso quer dizer? Ora, que nós vamos usar 4 vezes mais tinta no segundo piso com essas novas dimensões. E voltando à avaliação do que é proposto aqui no texto da questão, ele diz para nós no fornecedor 1 o dobro tanto para as paredes como para o piso. O que não é verdade, no piso vai 4 vezes mais. Então descartamos o fornecedor 1. Por exclusão sobraria só o fornecedor 2, mas vamos conferir se isso é verdade. O dobro para as paredes e 4 vezes. Fechou, é isso mesmo, para o piso. Então o escolhido é o fornecedor 2 e se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos escolher o item B como sendo a resposta que se enquadra com o que nós determinamos agora. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!